Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, dia 20 de julho, essa manhã que está fazendo bastante friozinho aqui, né? Graças a Deus, a natureza tem o seu tempo, né? De inverno, verão, primavera, outono, e agora é o nosso inverno. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo nesse dia de hoje. Muita luz, muita paz em nossos corações. Bem, meus irmãos, teve até gente que me passou mensagem, né, perguntando se estava tudo bem comigo, porque eu não estava fazendo, né, o evangelho no YouTube. É porque há mais de 20 dias... a minha sogra, a dona Geni, de 97 anos, caiu, cortou a cabeça, quebrou o ombro, né? E na idade dela precisava operar, mas ela não tinha condições de operar. Então, esses dias tem sido meio conturbado, né? Porque ela sentindo muita dor, então não teve jeito de eu fazer o evangelho. Mas agora, graças a Deus, ela está mais aliviada das dores, e eu posso voltar aqui com o nosso evangelho, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos lá, que Deus nos ampare, nos abençoe e nos ilumine a todos nós e toda a humanidade, né? Então, o evangelho de hoje, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando apresentares tua oferta no altar, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixe tua oferenda aos pés do altar e vai antes reconciliar-te com teu irmão. Depois, volta para ofertá-la. São Mateus. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão, antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é aquele de seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, ele próprio deve ter perdoado, e que, se tiver algo contra um de seus irmãos, deve tê-lo reparado. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração livre de todo mau pensamento. Ele materializou esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar sua palavra ao uso da época. O cristão não oferece dons materiais. Ele espiritualizou-se o sacrifício, mas o preceito adquiriu ainda mais força, pois oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua oração será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Aí está o que Jesus ensina por estas palavras: deixe tua oferenda aos pés do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, se quiseres ser agradável ao Senhor. O sacrifício do Espírito é o de limpar o coração na comunhão com Deus, para a comunhão com Deus ser verdadeira. Então, meus irmãos, o sacrifício mais agradável a Deus. Muitas vezes a pessoa pede, meu Deus, me perdoa, me ajuda, me dá força, me ilumina, pede essa opção de coisa e muito mais, mas esquece de olhar para dentro de si. Como é que está o seu coração? Perdoou aquele que te ofendeu? Ofendeu alguém e teve a humildade de chegar perto e falar, meu irmão, me perdoa, eu pequei contra ti? Então, é muito fácil a gente pedir, mas ofertar a Deus o nosso coração limpo de ressentimento, de amarguras, de raiva, esse é o mais difícil, pois nós ainda estamos muito
digamos assim, preocupado com as coisas materiais, conosco mesmo, esquecemos de olhar para dentro de nossa verdadeira alma, nosso verdadeiro eu, nosso eu mais profundo, que é eu com Deus, o Deus que está dentro de nós. Então Jesus nos pede, quando a gente for ao altar, isso se refere ao altar da igreja, né? Que às vezes a gente vai ao altar fazer oferenda a Deus, né? Então, quando a gente for perante o altar de Deus, oferecer, fazer as nossas oferendas, nós devemos estar com o coração limpo, sem raiva de ninguém, sem ter magoado ninguém, para estarmos com o nosso coração limpo de qualquer maldade, de qualquer ressentimento, para que as nossas preces e a nossa oferenda sejam aceitas por Deus. Assim, as nossas preces vão ser ouvidas. Os judeus, naquele tempo de Jesus Cristo, costumavam ofertar no templo animais, né? Os mais pobres ofertavam pombos, os mais ricos ofertavam outro tipo de carne, de cordeiros, né? Costumavam fazer um altar e ali ofertar um cordeiro inteiro a Deus, achando que isso agradava a Deus. Só que naquele tempo, né, que aqueles homens, que nós naquela época éramos muito ignorantes, então achava que fazendo isso estávamos agradando a Deus, matando um ser vivo, achando que assim Deus ficaria feliz conosco e atenderia aos nossos pedidos. Então Deus compreendia a ignorância do homem naquele tempo, né? Jesus compreendia o quanto nós éramos ignorantes. E pior que depois dessa oferenda de animais a Deus, muitos passaram a sacrificar seres humanos, né? Muitos ouviam espíritos trevosos falando com ele, vai lá, faça essa oferenda a Deus, como se fosse Deus pedindo, né? Eles usavam a nossa ignorância, falavam que eram Deus e pediam, vai lá, faça essa oferenda para mim, mata 10 virgens, 3 virgens, 2 virgens, que eu atenderei todos os seus pedidos. E as pessoas achavam que realmente estavam ouvindo a Deus. Assim ainda existe no dia de hoje que pessoas acham que Deus está falando diretamente com elas. Vai, meu filho, faz isso, faz aquilo. Só quem somos nós, pobres pecadores, para ouvir diretamente de Deus. É como se Deus nos tratasse como ser especial. Você é especial, vai lá. Eu estou falando com você, direto com você. Nós somos muito ignorantes, somos muito pecadores ainda para sentir realmente dentro de nós a voz de Deus falando conosco. Para isso, temos que estar com nossa alma pura, com a nossa mente pura, sem ofender ninguém, ter perdoado, estar realmente ligados a Deus em sentimentos e pensamentos. Aí podemos abrir o nosso coração, o nosso pensamento e elevarmos esse nosso melhor sentimento de amor ao nosso Deus e silenciar a nossa alma. Aí sim ouviremos a voz de Deus através dos espíritos de luz que chega até nós e nos aconselha com bons pensamentos. Mas naquele tempo, na nossa ignorância, assim, os judeus achavam que fazendo aquelas oferendas que Deus atenderia os seus pedidos. Infelizmente, muitos seres humanos foram sacrificados, né? Porque as trevas aproveitou de nossa ignorância, como aproveita até hoje. Então, naquele tempo se usava isso. Hoje o que Jesus nos pede como sacrifício, como oferenda, a nossa alma pura, sem ressentimento, sem pecado. E nos pede, antes de ir ao altar, fazer a sua oferta, a sua oferenda a Deus, vá primeiro reconciliar com seu irmão. Isso é, se alguém tem motivo de tristeza contra você, se você ofendeu, vai lá humildemente a essa pessoa e pede, sinceramente, de coração aberto, meu irmão, me perdoa, eu te fiz sofrer, eu fui ignorante, humildemente peço, me perdoa. Se aquele irmão te perdoar, que ótimo,
poderão ser grandes amigos no futuro, a partir daquele momento. Se ele não te perdoar, porque talvez tenha ficado muito magoado, e você foi realmente sincero, então o problema vai ser dele, porque você foi sincero. Então vai humildemente aos pés do Senhor, pedir perdão e perdoa a si mesmo pelo erro cometido, porque nós também precisamos nos perdoar. Tem muitas pessoas que às vezes o outro vai, não fica assim não, eu já te perdoei, não tenho mágoa de você, mas a gente sente que aquilo foi tão grande o erro que a gente não consegue se perdoar. Então precisamos também nos perdoar. Perdoar os nossos irmãos que nos fizeram sofrer e pedir perdão para estarmos realmente com o nosso coração puro e diante do altar do Senhor, falar: Senhor, obrigado pela vossa paz, pelo vosso amor. Obrigado, Senhor. Estou aqui de coração aberto, me colocando aos vossos pés, para vos agradecer a bênção de ter conseguido o perdão do meu irmão, de ter tido a humildade de reconhecer os meus erros e pedir perdão e de perdoar a mim mesmo. Obrigado, Senhor, por ter tocado a minha alma. Me sinto pleno de felicidade de estar aqui diante de vós, com meu coração puro e me colocando aos vossos pés humildemente. E vos peço a vossa graça, Senhor. Continue comigo. Ilumina meus passos, meus caminhos, que antes de tudo, Senhor, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Devemos ser gratos a Deus e agradecer sempre, mesmo quando chorando, quando sofremos, porque faz parte do nosso aprendizado. E mais importante do que estar diante de qualquer altar, de igreja ou de templo, fazer de nossa alma um altar, um templo de Deus. Colocar aqui, dentro de nossa alma, esse amor tão grande por Deus, esse reconhecimento desse Pai maravilhoso, desse Cristo que deu a vida por nós, de sermos gratos e procurarmos sempre praticar o amor, praticar a caridade, nos esforçarmos a cada dia para nos tornarmos melhores, ter boas atitudes, bons pensamentos, agir sempre no bem. Quando a tentação vir, nos esforçarmos para não praticar o mal, para fugir da tentação. Assim, a cada dia, vamos nos esforçando para nos tornar sermos melhores, mantermos esse templo de Deus dentro de nós, porque o nosso corpo é um templo de Deus, a nossa alma é um templo de Deus. Então devemos cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma, para estarmos sempre com o coração aberto para com Deus, mesmo quando as vicissitudes da vida chegar e nos fizer sofrer e chorar muito, nós sabemos que o Pai está conosco, e agradecer e falar: Senhor, dai-me força para vencer esses momentos difíceis. Eu sei que o Senhor está comigo. Dai-me força, Senhor. Me ilumina. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é o amor, o verdadeiro amor, esse amor que a maior força que existe no mundo é esse amor, essa fé que nós temos em Deus, que nos leva a ser caridosos, a praticar o amor, a caridade, a perdoarmos, a sermos benevolentes. Claro, como seres humanos, não conseguimos ainda ser 24 horas por dia assim, mas se nos esforçarmos a cada momento, já está de bom tamanho. Porque pouco com Deus é muito. Deus vê o nosso esforço de nos tornarmos melhores. E se pedirmos forças a Ele, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. E vamos ouvi-los através dos Espíritos de luz, do nosso anjo de guarda, que são mensageiros de Deus, que fala conosco quando a gente pede força. Vai em frente, meu irmão. Deus está contigo. Jesus está contigo. Tenha fé. Tenha esperança, tudo nessa vida passa. As dores passam, as alegrias passam. Tudo passa. Então, assim vamos crescer como seres humanos.
Vamos melhorar cada dia, lutando contra as nossas imperfeições e fazendo com as virtudes que Deus depositou dentro de nós quando Ele nos criou. Amor, caridade, paciência, tudo aquilo que é bom que veio de Deus está dentro de nós. Cabe a nós fazer com que isso frutifique, que dê frutos. Então, meus irmãos, vamos fazer de nossas almas um templo de Deus. Quando a gente melhora como ser humano, à nossa volta tudo melhora. E aqueles que estão à nossa volta também vão aprendendo com o nosso exemplo. Né? Com o nosso exemplo, nós vamos ensinando muito mais, que às vezes a gente fala, dá conselho e as pessoas não nos escutam. Mas com o nosso procedimento no bem, as pessoas percebem, reparam. E assim, dando bons exemplos, nós vamos estar ajudando a Jesus, né? Levando a boas palavras, sendo apóstolo de Jesus, dando bons conselhos àqueles que estão à nossa volta. Se quiserem ouvir, que bom. Se não quiserem, vamos continuar pedindo a Deus por ele, porque uma hora eles vão acordar e vão ver que o Deus que está dentro de nós também está dentro dele. Uma hora todos nós vamos acordar, todos aqueles que ainda não acreditam em Deus, que ainda não acreditam em Jesus, a vida nos ensina. A vida nos ensina a todo instante. Então, uma hora, esses irmãos também vão acordar e vão fazer de suas almas um templo de Deus, não é? Então, a cada dia basta a sua dor, seu trabalho, seu sofrimento. O amanhã pertence a Deus. Então, hoje, vamos semear a semente do amor, do perdão, a fraternidade, a caridade, a igualdade, livrar o mundo desse preconceito, levando as palavras de Jesus. Então, meus irmãos, é esse o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido amado Mestre Jesus, esse ser iluminado que esteve aqui na Terra e que continua trabalhando pelo melhoramento de toda a humanidade, trabalhando para o planeta Terra, para toda a humanidade, para que a paz reine em todos os corações. Jesus, querido amado Mestre, vós que deu a vida, que nos deu o vosso santo Evangelho, obrigado pelo vosso ensinamento. Obrigado, Jesus, por caminhar junto conosco, pobres pecadores. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vossa luz, pelo vosso amor, pelo sangue que derramou na cruz por toda a humanidade. Obrigado, Pai eterno, querido Criador, pela vida, por eu poder andar, falar, pensar, trabalhar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus da vida, pelo dia de hoje. Obrigado pelo amado Mestre Jesus. Obrigado, doce Mãe Maria, pelo vosso Filho Jesus. Obrigado, Deus da vida, pela minha família, pelo pão de cada dia. Obrigado pelos meus amigos, por aqueles que ainda me desejam mal, que eles tenham paz em seus corações. Obrigado, Mãe Terra. Obrigado por ser o nosso lar, onde nascemos para crescer como seres humanos. Obrigado, Mãe Terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Eterno. Obrigado, Mãe Maria. Obrigado, Senhor Deus da vida. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela natureza, pela água que mata a minha sede, pela comida que mata a minha fome. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, por esse céu que nos ilumina, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, hoje, amanhã e sempre. Que o vosso amor, Senhor, é a vossa luz, ilumina todo o planeta Terra, toda a humanidade, para que a paz e o amor de Jesus Cristo reine em cada coração que hoje chora, que hoje sofre, que a vossa paz leva força e esperança a todos os nossos irmãos. Abençoa, querido Jesus,
Abençoa, Deus Pai, o nosso Brasil, que eu sei que já é muito abençoado, mas que a vossa luz nesse momento brilhe, brilhe, brilhe muito em cada coração, em cada país, em cada cantinho do mundo. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Fazei de mim, Senhor meu Deus, instrumento do vosso amor. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Louvado seja. Queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão me ouvindo. E obrigado por me ouvirem. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja. Amém.